Bom, vamos hoje dar continuidade à nossa série de mensagens, né? E hoje, gente, nós vamos fazer algo muito bacana. Quem acompanhou aí a história do cego de nascença durante 3 domingos, tenho certeza que foi edificado. Hoje nós vamos falar de uma maneira resumida da história do cego de nascença. Vamos fazer um paralelo com João 12. Então você pode abrir a Bíblia agora em 2 capítulos, no Evangelho de João. João 9, capítulo 9 e João capítulo 12. Então abra aí. João 9, deixa aberto. E também deixa aberto João 12. Esses 2 capítulos, nós vamos ler. Aliás, nem precisa deixar aberto, né? Porque João 9 é só você folhear a Bíblia para frente aí e chega João 12, tá? E o tema da mensagem hoje é exatamente esse, olha. Olhos abertos. Olhos abertos. Bom, vou pedir para vocês compartilharem o culto com seus amigos e contatos. Compartilhe aí. Envie no seu grupo de WhatsApp, no seu Telegram, no seu status do WhatsApp. Quem está aqui comigo no Instagram, tem um aviãozinho aqui embaixo, gente, ó, na parte superior. Clique nesse aviãozinho e vai abrir uma lista de contatos e as pessoas vão receber. As pessoas que você marcar, elas vão receber o culto agora. Né? O pessoal que sempre nos acompanha sabe que eu peço sempre o compartilhamento. Por quê? É uma maneira de também alcançar outras pessoas através do Evangelho. Então, eu já fiz isso. Antes de começar o culto, eu já enviei nos grupos que eu faço parte, enviei o link do canal no YouTube e enviei o link também para as pessoas do Instagram também. Já enviei também, ok? A Igreja Testados 2 também, que nos dá o suporte aqui, já fez a mesma coisa, enviou o link também para as pessoas que acompanham, né, o culto online, já fez isso também. Então peço que vocês façam a mesma coisa, tá certo? Gente, como nós vamos... normalmente eu gosto de ler o texto e logo em seguida orar. E depois vir com a pregação, né? Mas hoje eu quero fazer diferente. Como a gente vai citar aqui, são 2 textos, eu gostaria de orar primeiro. Vamos lá? Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a sua voz. Que através da tua palavra sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema da mensagem é esse aí. Olhos abertos. Bom, vocês conseguem me ver porque vocês estão com os olhos abertos. Vocês sabem que eu estou com a camisa listrada, azul e branca, porque vocês estão com os olhos abertos. Por que eu estou falando isso? Você só consegue ver quando os olhos estão abertos. E a palavra de Deus, ela abre os olhos do coração. Por exemplo, aquela pessoa que ainda não se converteu a Jesus, os olhos do coração dela estão fechados. Estão fechados. Eu sempre cito o exemplo de Lídia, que é um exemplo muito claro. Que quando Lídia escutava o apóstolo Paulo, enquanto ela escutava, a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do coração dela. Para entender, atender. Porque lá está escrito que ela atendeu, não apenas entendeu, mas ela atendeu o que Paulo dizia. Ou seja, o Senhor abriu os olhos do coração dela. Então, os olhos do coração só podem ser abertos através da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Deus, ele usa os seus instrumentos, né? E sempre a palavra vai apontar o Filho. A palavra sempre vai apontar a Jesus, sempre vai mostrar Jesus. E a história do cego de nascença que nós lemos durante 3 domingos, de repente você está se perguntando, mas por que de novo hoje? Nós vamos fazer algo tão bacana aqui. Porque assim, vou aproveitar que a maioria que está aqui comigo já acompanha os cultos, né? Já está por dentro, a maioria já está por dentro do que foi falado nesses 3 últimos domingos. Então, vou aproveitar para trazer novamente, mas de maneira resumida, é claro, e mostrar como Deus, ele abre os olhos. Ok? E para quem não acompanhou os 3 domingos, vai entender do mesmo jeito que a palavra é simples. Então não pense você, mas eu não participei dos 3 últimos domingos, não tem problema.
As mensagens estão separadas no canal no YouTube, se você quiser assistir depois, é só você buscar aí História do Cego de Nascença, parte 1, parte 2, parte 3. Já estão separadas lá. Mesmo você que não pegou as 3 partes, não participou das 3 partes da história, você vai entender, porque a palavra de Deus é simples. Né? Ela vem com simplicidade para abrir os olhos do coração. Então vamos lá. João 9, verso 1, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, já quero colocar para você aqui, ó, a dor para um propósito. A dor para um propósito. Quando Jesus viu aquele homem, juntamente com os discípulos perguntaram: Mas quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus disse: Ninguém pecou, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, essa dor que ele sente, vamos colocar assim, a dor da cegueira, porque esse homem, diante do seu problema, né, diante da sua cegueira, ele era humilhado, né, porque todos olhavam para ele e imaginavam o pecado. Então, toda a dor que ele carregou durante a vida inteira, aquele problema de nascença, aquilo era para um propósito. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês aqui: em tudo há um propósito, gente, em tudo. Muitas das vezes, a dor vai nos levar a Jesus. Por exemplo, eu não sei qual foi o motivo que fez você procurar Jesus, embora não foi você quem o escolheu, ele que te escolheu. Jesus que nos escolheu primeiro. Nós só assumimos essa escolha, nós só decidimos seguir Jesus, né? Então, a dor nos leva a Jesus. Então, muitas coisas são permitidas para que os olhos do coração sejam abertos, como aconteceu com esse homem. Né? Aquela cegueira, né, era para que manifestassem nele as obras de Deus. Esse era o real propósito. Então, por exemplo, fulano se converteu depois, um exemplo que eu vou citar, tá? Depois que ficou doente, se converteu. Será que foi a doença que o levou a Jesus? Pode ter sido. Se foi a doença, o importante é que ele hoje se converteu a Jesus. Então, a dor tem um propósito. Eu falo na vida daqueles que foram escolhidos por Jesus. A dor há um propósito. Muitos problemas que aconteceram na nossa vida nos levaram mais perto de Jesus. Muitas coisas que nos aconteceram, a gente, quando aconteceram, a gente ficou naquela: por que isso? Né? Por que está acontecendo isso comigo? E só fomos entender depois. Então a dor, ela tem um propósito. Esse homem nasceu cego e foi por um propósito. Foi por um propósito. Então, a primeira coisa, não se esqueça, o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem, olhos abertos. Então, a dor tem um propósito. Né? Se a pessoa está com o coração fechado, com os olhos do coração fechado, e Deus já escolheu aquela pessoa, ela já é escolhida de Deus, Deus quer salvá-la, meu amigo, pode ter certeza. Ainda que seja na dor, mas aquilo vai levar lá a um propósito. Aquilo é um propósito para levá-la a Jesus. Então a dor coopera para esse propósito. Já até adiantando a última parte, para que você entenda, o propósito de Deus é salvar. Esse é o propósito de Deus. E ficou escancarado isso para o mundo todo. Colocou o filho dele na cruz para quê? Para nos salvar. O plano de Deus na eternidade qual foi? Colocar o seu filho na cruz para salvar. Então o propósito de Deus é salvar. É claro isso, certo? E aí, agora para que você entenda, olha que interessante isso, gente. Leia comigo. Confissão de fé vai na contramão do mundo e da religiosidade. Bom, como eu posso explicar isso para vocês?
Primeiro, o cego de nascença foi curado, né? Foi lavar os olhos no tanque, foi ao tanque de Siloé, lavou os olhos e voltou enxergando. Tá? Eu estou resumindo aqui a história, porque já lemos aí durante 3 domingos, e ele voltou enxergando. E quando ele volta enxergando, claro que todo mundo viu isso, né? As pessoas que viram aquele homem pedindo esmola começaram a falar, mas será que é ele mesmo? Isso se espalhou e chegou ao conhecimento dos religiosos. Foi quando os religiosos fizeram um interrogatório, né? Primeiro eles chamaram os pais daquele homem, né, que estava cego, depois chamaram o cego várias vezes, porque eles queriam saber como aconteceu aquela cura. Embora muitos já sabiam que havia sido Jesus, mas não queriam aceitar. Outros não sabiam. Inclusive, o cego de nascença, ele não sabia que era Jesus. No entanto, quando perguntaram para ele, um homem me curou, né? Um homem chamado Jesus me curou. Ou seja, não sei quem é. Aquele homem, ele não sabia que era Jesus. Isso é tão assim edificante que quando começaram a apertar o cego de nascença, né, apertar o seguinte, querendo que ele falasse outra coisa, querendo que ele não assumisse. Eles não queriam que ele assumisse que havia sido Jesus. E ele fala, olha, se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego, agora eu estou enxergando. Então, por que eu coloquei a confissão vai na contramão do mundo da religiosidade? Porque é exatamente isso. Quando você confessa Jesus, quando você assume Jesus para a sua vida, não espere que o mundo concorde com sua decisão. Não espere que a religiosidade aceite sua decisão. Quando eu falo aceitar Jesus de fato de verdade, o verdadeiro evangelho. Porque o mundo está na contramão da fé. Né? A confissão em Jesus vai na contramão do mundo. A confissão em Jesus vai na contramão da religiosidade. Então, às vezes a pessoa confessa Jesus, aceita Jesus, se converte, e às vezes ela fica esperando alguém dar um tapinha nas costas, olha, parabéns pela sua decisão. Não espere isso. Pode sim. Tem gente que vai te dar os parabéns, mas quem? Quem são essas pessoas que estão em Jesus também? Porque aqueles que não estão, aqueles que estão com os olhos fechados, que não tiveram os olhos abertos, muitas das vezes vão criticar, vão condenar e por aí vai. E a religiosidade, ela vai atacar. Ela não vai aceitar. Porque o evangelho verdadeiro, ele vai na contramão da religiosidade. Por que nós colocamos isso? Que a confissão de fé vai na contramão do mundo e da religiosidade. Porque, olha só, vamos lá, João 9, verso 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Tá vendo? Eles, não aceitaram a resposta do cego de nascença. O que eles fizeram? Eles o expulsaram. De repente você está aí do outro lado, mas esse homem confessou Jesus? Aqui nós já vemos os sinais de sua confissão. Por quê? Porque o cego ele já sabia que estava correndo perigo.
de ser expulso das sinagogas. Inclusive, nós vamos ler agora João 12, já deixa aberto aí, João 12. Ele já tinha essa consciência de que poderia ser expulso. E mesmo assim, ele não abre mão. Ele, olha, esse homem tem alguma coisa a ver com Deus. Porque o que aconteceu comigo foi milagre. Nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar que um cego de nascença passou a enxergar. Então, a gente já vê sinais de sua confissão. Primeiro, ele assume a fé em Jesus, sem saber quem era Jesus. Primeiro, ele assume que aquilo que aconteceu com ele foi milagre divino, foi algo da parte de Deus. Então a gente já vê sinais de sua confissão. Agora, gente, por que nós trouxemos a história do cego de nascença de novo aqui hoje? Eu estava lendo a Bíblia nessa semana e li exatamente João 12. Lê comigo João 12, verso 37. João 12, 37. Lembra que o cego foi expulso da sinagoga? Os religiosos expulsaram ele? Muito bem, olha só. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então aqui, nesse texto de João, nós temos o seguinte: muitos viram milagres, muitos viram sinais e prodígios, mas muitos não creram nele. Por quê? Porque é ele quem abre os olhos do coração, é ele quem faz o coração entender. Né? A conversão, quando ela acontece, ela começa por Deus, em nosso coração, revelação em nosso coração. Então, aquela multidão que via milagres, a maioria não seguiu Jesus. Não seguiu Jesus. E aí você, de repente, está assim, mas o que isso tem a ver com a história do cego? Olha o verso 41 agora. Aliás, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos creram nele, mas não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. O que aconteceu com o cego de nascença? Foi expulso da sinagoga. Não foi? Por que ele foi expulso? Porque ele não abriu mão de falar que aquele homem, que era Jesus, era da parte de Deus. Eu vejo na atitude do cego de nascença um posicionamento de fé. Embora ele só confessou Jesus depois que Jesus voltou até ele, mas já era nítido a sua confissão de fé. Porque ele confessou Jesus mesmo sabendo que poderia ser expulso da sinagoga, como aqui está escrito. Ele não amou mais a glória dos homens, porque está escrito assim, olha, e não confessavam Jesus para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ele não amou a glória dos homens, ele amou a glória de Deus. Ele não estava nem aí mais para a sua posição, ou se ele seria aceito ali dentro. Então a gente vê que o coração dele já estava se voltando para Jesus. E é isso. O propósito lá atrás, lembra? A dor nos leva a um propósito. A dor nos leva a um propósito. Esse propósito nos leva a uma confissão de fé. Porque se eu aceitei Jesus, se eu confessei Jesus, eu vou segui-lo. Não é uma confissão. Eu aceito Jesus hoje e vivo
na vida errada amanhã. Não, não é isso. É uma confissão de fé diária. Todos os dias a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Somos seus filhos. Estamos nele. Então a gente confessa Jesus todos os dias. E por isso que eu disse que a confissão ela vai na contramão. Né? Vai na contramão. Aqui, muitos creram em Jesus, só que não confessavam. Não confessavam. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estavam mais preocupados. Porque aqui eles falam das autoridades, né? Eles estavam mais preocupados com as suas posições, preocupados com seus status, né? Vamos falar assim, do que com a glória de Deus. Estavam mais preocupados com o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar, do que com a vida diante de Deus. E hoje em dia isso acontece. Tem gente que está muito preocupado com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Você tem que ter em sua mente o seguinte: o que Deus pensa a respeito, o que Deus acha. Deus tem que governar a sua vida. Ele tem que ser o seu guia, o seu mestre. Tudo é para a glória dele. Nós aprendemos na história do cego de nascença que ele não teve medo. Ele não teve medo. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele demonstrou que o que aconteceu com ele foi verdadeiro. E não tem como você ocultar a verdade. Não tem como você ficar só para você com a verdade. Não tem como. Quando nós realmente encontramos Jesus, quando nos convertemos a Jesus, essa verdade ela se torna evidente. Ela se torna clara. Eu me converti, mas eu estou no mundo. As pessoas em volta, elas vão ver isso, vão saber. Porque Ele nos revelou sua graça para que através de nós, outras pessoas também entendessem sobre sua graça. Que através de nós, outras pessoas também tenham os seus olhos abertos. É isso que Ele quer fazer. Então esse homem, ele foi expulso da sinagoga simplesmente porque ele não deixou de se posicionar ou de mostrar que o que aconteceu com ele realmente foi algo da parte de Deus. E aí, continuando, olha só que bacana isso. O propósito de Deus é salvar, né? Eu até falei isso lá no início, mas o propósito de Deus é salvar. Lê comigo. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, e encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. É isso que acontece. Lembra? A dor, a cegueira, a confissão de fé, e agora vem Jesus se revelando a ele e o propósito de Deus de salvá-lo. Quando ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou, aqui ele finaliza a sua confissão de fé. Aqui ele sinaliza o seguinte: olha, finaliza e sinaliza para todo mundo o seguinte: olha, a partir de hoje eu vou te seguir, Senhor. Eu fui expulso da sinagoga, mas eu fui abraçado pelo Senhor. Eu fui expulso porque eu não quis falar o que eles queriam ouvir, mas fui abraçado pelo Senhor. Então tudo tem um propósito. E esse propósito nos leva a uma confissão de fé. E essa confissão de fé nos traz a certeza da salvação. Essas três coisas que eu queria falar hoje para vocês. A dor nos leva a um propósito. Tudo acontece mediante um propósito. Segunda coisa, esse propósito nos leva a uma confissão de fé. Esse propósito nos leva a Jesus. Terceira coisa, através dessa confissão de fé vem em nosso coração a certeza que Ele nos amou, que Ele nos salvou, que Ele nos predestinou e que nele seremos glorificados. É isso.
Essas três coisas acontecem. Por isso, se hoje você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se hoje você está aí, caminhando com Ele, eu sei que não é fácil essa caminhada, mas a certeza que Ele colocou no seu coração vai te fortalecer, vai fazer com que você continue perseverando, vai fazer com que você continue olhando para Ele até o último dia de vida ou até o dia que Ele voltar para nos buscar. É isso. Que essa palavra possa fortalecer o seu coração. Tá bom? Vamos orar, vou orar, onde você terá a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma palavra que o Senhor trouxe para nos edificar, o Senhor trouxe para nos mostrar, Senhor. Que privilégio que temos, ó Deus. O Senhor é digno de honra, digno de louvor, digno de toda adoração. Pai amado e querido, receba a nossa vida. Entregamos a Ti o nosso coração, ó Pai. Senhor, nos conduza. Sabemos que a Tua vontade, ela é soberana, Deus. O Senhor faz tudo por um propósito, como a gente viu na história desse homem. Ah, Pai, que o nosso amor em Ti seja evidente, Deus, verdadeiro, Pai. Senhor, ainda que o mundo não concorde com as nossas decisões, com as nossas escolhas, por causa da nossa fé em Ti, mas que possamos entender isso, Senhor. Que possamos ter discernimento entre o certo e o errado. Deus, queremos agradar a Ti, Deus. Nós não queremos seguir o padrão desse mundo ou fazer com que o mundo nos aceite. Não, Deus, sabemos que o mundo jaz no maligno e o mundo nunca vai nos aceitar. Por mais que somos pecadores, somos falhos, mas em nós opera a Tua graça, o Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nos fortaleça, Pai. A vida nós entregamos. Entrega a sua vida a Jesus, se ainda você não fez isso. Se você já fez, agradeça a Ele por tudo. Senhor, obrigado por Tua graça. Obrigado pela vida do Senhor naquela cruz. Em nós opera, Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia. A Ti seja a honra, seja a glória e todo o louvor, ó Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te não importam as circunstâncias, adorarei.